Nós estamos falando sobre finanças. Nós já estamos no terceiro domingo. E eu sei que, às vezes, algumas pessoas não gostam desse assunto. Não gostam de falar de dinheiro, porque parece que a igreja quer meter a mão no bolso de vocês. Irmãos, todos os que congregam aqui com a gente sabem de uma coisa: nós não obrigamos ninguém a dar dízimo. Ninguém é obrigado. Ninguém vai para o inferno porque não é dizimista. Sabia disso? Ninguém. Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar. Você faz isso, obrigado, por gratidão. É só por gratidão. Porém, a gente percebe muitas pessoas prosperando, muitas pessoas avançando nessa área financeira, e outros não. E às vezes os que estão bem perto da gente, sabe, passando dificuldade, passando necessidade. Por quê? Porque não vive os princípios. Que se você viver os princípios da palavra de Deus, você vai prosperar. Não tem como não dar certo. Amém, irmãos? Então, antes de eu ministrar essa palavra, eu quero saber, só fiquem hoje aqui, a gente pode até fazer uma oração, fechar os olhos, e alguns quiserem ir para casa, podem ir, mas escute o que eu vou te dizer. Eu quero saber aqui, quantos que estão presentes, que querem prosperar ainda mais no Senhor? Quantos querem? Olha, a tua felicidade não depende de coisas, de circunstâncias, amém? A tua felicidade depende de você saber quem você é, a sua identidade em Cristo. Isso define você, tá? Mas uma vida próspera, uma vida abundante, você vai ter que decidir viver os princípios ou não. Você já viu algum judeu pobre? Não tem. Por quê? Porque eles vivem os princípios. E vou te dizer mais, hein? Muitos nem convertidos são. Nós vamos vir depois da aleluia, como igreja, sabe, para resgatar os judeus que vão ficar aí penando. E olha, Betão, que eles já são prósperos, ricos. Você nunca vai ver um judeu pobre. Então isso nos chama atenção. E às vezes, irmãos, a gente aprende da pior forma possível. Então, como igreja, a gente separa o mês de dezembro para falar sobre isso, para falar como você vai avançar financeiramente, como os teus sonhos podem ser estabelecidos no Senhor, como você vai prosperar, a questão mesmo do dinheiro. Olha, quer ver uma coisa? Domingo passado eu falei lá no Olho d'Água. O grande problema das pessoas é porque elas gastam mais do que elas ganham. Aí o Fábio Miranda falou hoje aqui, foi feita uma pesquisa, 95% das pessoas que estão endividadas, vivendo em depressão, ansiedade, porque gasta mais do que ganha. Como é que pode você ganhar 1.000 e quer gastar 10.000, mas eu gasto pela fé, pastor? Isso não é fé, irmão. Isso é no mínimo irresponsabilidade. Amém? Então nós falamos sobre isso, organização, simplificação. Você viver com menos do que você ganha, vai sobrar, e quando sobra você investe. Entende? E nós temos um grande investidor aqui, talvez você nem sabia disso, né? Converse depois com ele, o Betão aí, tem dinheiro investido na Bolsa de Valores, fundo imobiliário, é isso, Betão? Vou chegar nesse nível, diga amém. Aleluia. Pois é, nós precisamos, irmãos, sabe, mudar nossa realidade financeira. Acredite no que eu estou te dizendo. Muitas famílias, elas se perdem ou por falta do dinheiro ou por muito dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, Cesário, são os princípios. Quantas famílias que você conhece que separaram porque não tinha dinheiro nenhum? E quantas outras você conhece que separaram porque tinha muito? Então não é o dinheiro, é como lidar com isso. Por isso eu quero falar hoje sobre primícias. Diga comigo, primícias. Diga: Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar da sua vida, irmão, na sua família, nas suas finanças.
Olha que o amém diminuiu, hein? Não. Geralmente as pessoas, Fernando, querem Deus em primeiro lugar na família, Deus em primeiro lugar em tudo, mas na hora que fala nas finanças, não, Deus. Tem alguns que dão dízimo assim: Senhor, vou fazer o seguinte, eu vou jogar o dinheiro para cima, o que fica é teu, o que cair é meu. Ai, Jesus, te faz de doido. Então vamos lá, irmãos, Provérbios 3, verso 9 e o verso 10, vamos começar por aqui. Hoje eu vou te dar um conselho, eu não vou repetir a mensagem de manhã, porque foi uma palavra tão profunda, tão reveladora, sabe, irmãos, assim, que eu quero que você assista. Depois vai no nosso canal, o Fábio Miranda, tá? Nós vamos colocar também nos grupos da igreja. Você precisa assistir essa mensagem de hoje de manhã, amém? Beleza? Então vamos lá, olha só o que diz: honre o Senhor com os seus e com as o que, irmãos? Primícias de toda a sua renda. Domingo passado nós falamos que Isaac prosperou porque ele semeou. Deixa eu te dizer aqui, ó, não existe prosperidade sem você semear. Não existe. Se você quer ser próspero, você precisa aprender a semear. Amém? Isso não é uma questão de o pastor botar a mão no teu bolso e arrancar a tua semente, porque não adianta você fazer isso de forma obrigada, não adianta você fazer isso de forma como barganha, querer barganhar com o Senhor. Não é assim, é através da revelação. Deus vai revelar isso no teu coração, e através desta revelação é que você começa a ter uma vida diferente financeiramente. Amém? Porque o texto está dizendo, Salomão vai falar, um dos homens mais ricos do mundo. Você sabia que a riqueza de Salomão, se juntar todas as riquezas dos homens mais ricos, não chega na metade? Sabia disso? É impressionante. Elon Musk é o homem mais rico do mundo, não chega nem perto da riqueza do que foi na vida de Salomão. E foi ele quem escreveu isso aqui. Ele disse: honra ao Senhor com todas as tuas primícias. E tudo é quando você acorda, a tua primeira fala. Irmãos, olha, isso aqui nós aprendemos ano passado com o pastor Márcio Alves. Isso mudou a minha vida em 2022. De vez em quando eu erro ainda, mas na maioria das vezes, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com o meu Deus. Entende? É a primícia da minha voz, é para Ele, não é para minha esposa, não é para as minhas filhas, é para Ele. Isso é importante para nós, e que isso seja importante para você também, porque se você fizer isso, olha o resultado no verso 10, e os seus celeiros, diga os meus celeiros, não, está fraco isso aqui, irmão, quem quer isso, grite mesmo, com fé, diga: os meus celeiros ficarão, de novo, ficarão, e os meus lagares, o quê? Sabe o que é vinho na Bíblia? Alegria, felicidade, plenitude de Deus. É isso que Ele tem para você. Você crê, você recebe, então aplauda ao Senhor. Mas a gente gosta de ouvir essas partes. É mesmo, os meus celeiros ficarão completamente cheios. Os meus lagares transbordarão. Mas eu tenho que fazer primeiro o quê? Verso 9. Verso 9. Honre ao Senhor. Aí, vamos ler esse versículo agora, igreja. Vamos lá. No tempo 3. 1, 2, 3. O quê? Vocês entenderam? Amém? Que chega para mim aqui em cima distorcido, de verdade. Se você não crê nisso, vá para casa, que você vai passar mal a partir de agora. Eu fui criticado, Betão, domingo agora, lá no Olho d'Água. Foi. Algumas pessoas não gostam desse tipo de mensagem do pastor Mauro. Quando ele chega de Goiânia, parece que ele fica doido com dinheiro. Eu doido com dinheiro? Eu quero ensinar você a prosperar. Isso aqui é independente de Goiânia.
Entende, irmão? É impressionante. Eu quero que você cresça. Eu não conheço, e Betão começou a andar comigo, sabe disso, irmãos aqui da igreja, que prosperem se não for através da semente. Não existe. E todos que fazem isso, todos que semeiam, prosperam. Começamos a oração. Mestre Cláudio está bem aqui? Fique em pé, mestre Cláudio, por favor. Hoje ele não está com a esposa dele, né, Isabel. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida deste homem. Olha para trás aí, para o pessoal te conhecer. Pode sentar. Começamos há 2 anos, acho que 2 anos atrás aí, 2, 3, uma oração aqui no prédio. E quando nós começamos, a gente estabeleceu uns alvos. E eu perguntei para ele, mestre Cláudio, diz aí um alvo de oração que você tem. Ele disse, pastor, eu quero fazer um quarto para mim. Porque depois que eu casei com Isabel, eu tirei Paulo Vitor do quarto. Paulo Vitor dorme na sala. E eu quero um quarto. Eu digo, pois Deus vai te dar esse quarto. E começamos a orar por isso. Um dos primeiros alvos que a gente teve na igreja de compra de alguma coisa foi o terreno do lado. Fizemos uma oferta de R$350. Ele ofertou. Fizemos agora recentemente a oferta das cadeiras. Ele ofertou, não vou dizer nem quantas, mas foram mais de 2. Mais de 2 cadeiras, ou 3, 4, não sei quantas ele ofertou. Antes de ofertar as cadeiras, a gente foi na casa dele. Não foi para orar pelo quarto que ele tinha construído. Foi pela reforma da casa que ele fez. Quando nós chegamos lá, eu digo, o que é isso, mestre? Meu Deus, Beto passou direto da casa. Não é essa aqui não, é outra lá na frente. Eu digo, é essa. Mas por que que isso é feito, irmão? Porque ele creu. Você entende isso? Coloca Deus como primícia na vida dele. E não é só dinheiro, não. Porque primícia não é dar o primeiro. Primícia é ser o primeiro. Porque você já é esse primeiro. Porque você está em Cristo. Ele foi o primeiro de todas as coisas. Então a primícia, ela parte de um princípio, de um estilo de vida. Deus tem que ser o primeiro na tua vida. 2 coisas são importantes, irmãos. Você entender, quer ver? O que você fala e como você coloca primeiro o seu dinheiro. São 2 coisas importantes. Tudo depende disso na sua vida. Porque a Bíblia diz que você fala o que está cheio no seu. Agora, olha esse versículo aqui. Projeta para mim Mateus 6:21. É por isso que eu tenho dificuldade com quem fala besteira, com quem fala tudo para trás, não vai dar certo. Isso aí não. Eu tenho dificuldade por causa desse versículo aqui, olha só. Porque onde estiver o teu, aquilo que você, olha só, as coisas mais preciosas da tua vida, aonde estiver as coisas mais preciosas da tua vida, esse lugar, ele vai dizer, aí estará também o que? O teu coração. Porque a boca fala o que está no coração. Por isso, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, irmão. Tenha muito cuidado com isso. Lucas 6:45. A pessoa boa, o homem bom, tira o bem da onde? Da onde? Do bom tesouro que está onde? Por isso que quando alguém fala qualquer podridão perto de mim, eu repudio. Irmão, essa não é a nossa linguagem. Não é. De forma alguma. Nós não falamos isso. Nós não andamos dessa forma. Amém, irmãos? Então olha, essa é muito forte. E a pessoa tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então diga para o teu irmão, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado aonde você aplica primeiro o seu dinheiro. Isso é muito importante, irmão.
Deus tem que ser o primeiro. Não foi o versículo que nós lemos? Nós não falamos sobre isso? Tira todas as primícias dos teus bens e entrega ao Senhor. Primícia quer dizer o quê? Primeiro. Tem gente que dá dízimo do que sobra. Isso não é dízimo. Dízimo é primícia. Para você dar dízimo, dízimo tem que ser o salário que você recebe, tem que ser do primeiro momento, o primeiro tem que ser de Deus. Isso não é lei, isso é princípio. Isso é estabelecer Deus em primeiro lugar na sua vida, e você não abre mão, um estilo de vida isso. Entende, irmão? Os irmãos já sabem aqui, né? É na fonte, meu querido. Quando o Betão, que é o financeiro, ele vai pagar salário, vai pagar alguma coisa, já na fonte, desconto o dízimo, para o cidadão nem pensar duas vezes, porque tem que ser primeiro. Acredite no que eu estou te dizendo, isso é muito importante. Por que, pastor, que tem que ser primeiro? Porque existe um princípio na Bíblia, o princípio do primeiro. O que é isso? O primeiro sempre é de Deus, e tudo que é primeiro é o mais importante. Vamos imaginar um aniversário. Pronto, pedaço de bolo aqui. Cortei o pedaço de bolo. Peguei. O meu primeiro pedaço de bolo vai para quem? Duvido você acertar. Para quem? Pastor Andréia. Lógico que é ela. Entende? O primeiro pedaço é o mais importante. Por isso que para Deus ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o mais importante na tua vida. Pergunte para o teu irmão: é assim que você faz? Diga comigo: o primeiro pertence a Deus. Acredite nisso. Tudo que é primeiro é de Deus. Por isso nós precisamos honrar com as primícias dos nossos bens. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Lá no Éden, deixa eu ver se eu tenho esse texto. Não, só o exemplo. Quando Deus estabelece o homem no jardim, já estava tudo pronto. E Deus disse: olha, tem duas árvores aqui, né? A árvore da vida, que é Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Algumas pessoas dizem assim: é porque aquela árvore era tentadora. A maçã era tão vermelha, tão vermelha. Era maçã, irmão? Lógico que não, nós não sabemos que fruta era. Amém? Mas a fruta era tentadora. Será assim mesmo? Tiago 1,13, projeta Tiago 1,13. Eu quero dizer que esse argumento é mentiroso do diabo. Esse dizer que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era tentadora, mentira do inferno. Quer ver uma coisa? Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. E o que fez o homem então comer? Por que o homem pecou? Porque aquela árvore era a primeira. E tudo que é primeiro é de Deus. E quando você toca no primeiro, você pode participar de maldições, como foi o pecado. É impressionante isso, porque isso não está na lei de Moisés. Isso é um princípio do início, do Gênesis, o princípio do primeiro. E o interessante é que quando o homem pecou, o que foi que o homem fez? Ele se cobriu com folhas de figueira. Quando Deus veio procurar Adão, será se Deus não sabia onde Adão estava? É lógico que Deus sabia, mas Deus queria que Adão soubesse o que ele tinha feito. Sabe mesmo o que tu fez, Adão? Senhor, é porque eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. Quem te disse que tu estavas nu? Porque ele não estava simplesmente nu. Antes do pecado, Adão estava revestido da glória de Deus. O que ele perdeu com o pecado foi a glória, esse revestimento. E aí o que acontece? Ele pega a folha de figueiras
e se cobra. O que é isso na Bíblia? Justiça própria. Aquilo que você pode fazer na força do teu braço. Aquilo que eu vou fazer mesmo, pastor, eu vou estudar, vou me matar de estudar, porque eu quero ser o melhor aluno, eu quero ser o melhor profissional. Isso é bom, mas isso é justiça própria. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer te colocar na posição certa, na hora certa, com pessoas certas, e você será grandemente abençoado por Ele. Amém? É por isso que ele chega, Adão, não é assim, tira isso. E a Bíblia diz que Deus matou um cordeiro e fez vestes desse cordeiro e cobriu o homem. O que foi isso que Deus fez? Ele pegou a primícia, que é Cristo, simbolizada pelo cordeiro. Ele sacrifica Cristo, e a partir de agora você não vai morrer mais, Adão, porque eu te disse que se tu pecares tu iria morrer, mas por causa de Cristo você não vai mais morrer. E aí ele vestiu o homem de Cristo. Ele é a primícia. Amém, irmãos? Nunca vai sair de nós isso, irmãos, nunca. Por isso que todas as vezes que você tenta usurpar o lugar de Deus, essa é uma atitude luciférica. Tenha muito cuidado em nome de Jesus. Sabe, Deus estabeleceu isso. Ele quer que nós sejamos realmente essas pessoas que busquem a Ele em primeiro lugar. Mateus 6,33 fala isso: buscai o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão o quê? Mas nós queremos as outras coisas. Busque o reino, busque a justiça de Deus. Fale isso para o teu irmão: busque o reino, busque a justiça, fale do amor de Deus. Sabe, irmãos, qualquer escolha sua, não existe uma escolha que seja neutra, que não vai dar em nada, vai dar em alguma coisa. Não existem relacionamentos neutros, vai dar em alguma coisa. Não existe ensinamento neutro, isso vai dar em alguma coisa. Por isso que nós temos hoje dificuldade de falar em algumas coisas. Por quê? Porque muitos foram impregnados com mentiras, com conceitos errados aí fora. Mas hoje Deus está desmistificando muita coisa na tua vida. Você colocar Deus em primeiro lugar. Olha aqui, Romanos 11,16, projeta para mim, Romanos 11,16. E se forem santas, o que, irmãos? As primícias da massa, igualmente será santa a sua o quê? Totalidade. Então olha só, imagina o teu salário como uma massa, entende? É isso que o texto está dizendo, irmão Teles. Está aqui a massa. Como é que eu santifico toda a minha massa? Ele vai dizer: se o primeiro for santificado, todo o restante será. Você está entendendo como que você vai santificar o teu salário? Como você vai fazer esse salário prosperar? Eu não canso de ouvir teus testemunhos, Monteles. Ele chega e falou: ele, pastor, depois que eu entrei aqui para a Igreja da Aliança, eu só tenho sido abençoado por Deus. E eu lembro da primeira vez que tu falou do dízimo na célula. Ele, pastor, como é que eu faço para dar o dízimo? Eu quero dar o dízimo. Ele estava desesperado para dizimar. Eu digo: meu Deus, como é que é isso mesmo? Eu até perguntei: tu está vindo de onde? Que tem gente que fica desesperado para não fazer. E ele queria saber como fazer. E eu disse. E um dia ele me disse que queria comprar uma casa. Ele disse: pastor, deu errado. Eu digo: porque Deus tem a melhor. Hoje ele já está na casa dele, para a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós santificamos a primeira, o resto é santo. Entende? Não é questão de devorador, porque tem gente que dá dízimo com medo ainda de devorador, cortador, migrador, destruidor, satanás do dor, não sei de onde. Tem gente que dá dízimo com medo desse demônio. Meu Deus! Você está em que geração?
Isso já passou. Isso era lei. Nós não. Nós fazemos isso porque nós entendemos que Ele é a minha primícia. Só por causa disso, irmão. Amém? Olha o restante do texto. E se for santa raiz, também, o quê? Foi por isso que Deus matou aquele cordeiro. Foi por isso que Deus vestiu Adão do cordeiro. Porque um dia João Batista ia olhar para o cordeiro e dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, é tremendo demais isso. No dia que ele foi para a cruz, que ele morreu, a Bíblia diz que ele se tornou a nossa primícia. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é tudo, ele é a figueira. E se nós formos enxertados nessa videira, nós seremos os ramos. Tudo depende de onde você está. Você está em Cristo? Ele é a primícia. Você está em Cristo? Você é esse ramo que é santo, puro, abençoado. Diga para o irmão: você não pode ser mais abençoado do que você já é. Diga: você não pode ser mais santo do que você já é. Por quê? Porque a primícia já foi estabelecida por Deus. E agora nós estamos nele. E se a raiz é santa, nós também o quê? Aleluia. Diga para o teu irmão: você é santo. Não vai dizer do pau oco, não diga. Em nome de Jesus, nunca mais diga isso. É santo sim, justo. Amém? Eu lembro uma vez uma irmã me chamou e disse: pastor, é o seguinte, uma vez o senhor falou que todos nós somos justos. O meu marido está mais para Justino do que para justo, porque a justiça passou, foi longe dele. Eu digo: é porque você ainda não viu, amém, o que Cristo já fez na vida dele. Profetiza. O problema é que as mulheres querem profetizar só o marido como carrasco. Meu marido é bruto, é o que ele vai ser. Meu marido é um estúpido, é o que ele é. Meu marido é o cavalo batizado, pastor, é o que ele é mesmo. E eu profetizo 10 coisas na tua canela. Misericórdia. Pois é, porque eu te falei, 2 coisas mostram o que vai acontecer na tua vida. Primeiro, onde você coloca o dinheiro. Segundo, o que você fala. Diga que ele é santo. Pastor, eu posso até fazer isso, mas com muita fé. No espírito da fé. Mas esse é o segredo. É o espírito da fé. Amém? Você está perto dele agora aí? Você pode meter a mão na cabeça dele agora aí e dizer: eu profetizo isso na tua vida mesmo. É tudo isso que o pastor está dizendo que você é. Amém, irmãos? Então olha aqui, ó, tudo que é primeiro é de Deus. Diga: tudo que é primeiro é de Deus. Já te mostrei várias coisas aqui, e agora eu vou te mostrar algo que é poderoso demais. É onde foi baseada a mensagem de manhã, tá? Projeta para mim Josué 6, 18 e 19. A Bíblia diz que quando Josué chega na terra prometida, para chegar na terra prometida, melhor dizendo, ele vai ter um primeiro obstáculo. Quem lembra? Qual foi o primeiro obstáculo de Josué? Na verdade foi o rio se abriu, beleza, igual o Mar Vermelho, tinha que ter aquele milagre, mas tinha uma cidade fortificada, uma cidade poderosa, onde as muralhas, pessoas moravam em cima da muralha, carruagens passavam por cima dessas muralhas, carruagem lá com cavalos, soldados de guerra, tão grandiosa que era a muralha. Essa cidade era intransponível, não tinha como vencer Jericó. Depois que eles fechavam as portas lá, os portões, ninguém entrava, ninguém saía. E eis a primeira cidade. Eu estou te dizendo o seguinte:
tudo que é primeiro, de quem é? Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Isso é importante para você. Por isso que Deus chama Josué e diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para não ficar, o quê? Com nenhuma coisa, o quê? Condenadas. Para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel. E trariam o quê? Sabe por que muita gente está vivendo debaixo de confusão? Por causa disso. Porque está tocando em algo que não é para tocar. Está tocando em algo que é de Deus. O primeiro é dele. A primeira cidade a ser conquistada é Jericó. E essa cidade é do Senhor. Verso 19. Toda a prata, todo ouro, utensílios de bronze, de ferro, são o que, irmãos? Irão. Quem foi que tocou nisso? Acã. Já tem um nome apropriado. Acã. Olha, irmãos, quem era Jericó? Hoje o Fábio trouxe uma revelação do nome da cidade: lugar dos lugares mal cheirosos. Quem era Jericó? Lugar dos lugares mal cheirosos. Por quê? Porque toda a podridão estava acontecendo lá em Jericó. Crianças eram sacrificadas a deuses, imoralidade acontecendo. É tanto que Deus vai salvar uma mulher lá de dentro, que ela era o quê? Uma prostituta. Só para você ver a noção de como era a podridão, o cheiro mal daquela cidade. Porém, escute o que eu vou te dizer: para Josué chegar até as promessas de Deus, para Josué ter acesso à terra prometida, ele teria que destruir quem? Teria que destruir quem? Então diga para o teu irmão: tem que destruir Jericó, meu irmão. Tem muita gente parada em Gilgal. Chegou. Para quê? Para que lutar por isso? Para quê? Olha, irmão, Jericó é o obstáculo entre você e a promessa. Jericó tem que cair. Quem é o teu Jericó? Jericó é tudo aquilo que te impede de ter uma vida plena em Deus. Jericó tem que cair. Essa é a frase da mensagem de hoje. Você vai para casa entendendo isso: Jericó vai ter que cair. Quantos querem viver as promessas sobrenaturais de Deus? Jericó vai ter que cair. Todo pecado oculto dentro de você precisa cair. Não por você, simplesmente porque não é isso que traz a condenação, mas é porque o diabo oprime as pessoas por causa disso. Eu lembro muito bem da história do cidadão que morava numa cidade onde tinha a pena de morte. E aí o governador ia matar muitos naquele dia, era o dia da execução. E ele chamou os deputados e disse: vamos dar perdão para alguns. Aí os deputados tiveram uma ideia excelente. Tudo bem, para aqueles que são crentes, te veste de pastor. Para os que são católicos, te veste de padre. E vai lá. Ele foi no primeiro, vestido de pastor. Aquele que, estava afastado, que não destruiu Jericó, e estava na prisão, e cometeu um crime, porque ainda estava preso a Jericó.
Pois é. Aí ele chamou o cara e disse, levou a Bíblia, eu tenho algo poderoso para te entregar hoje. O homem olhou e disse, eu não quero ouvir o senhor, pastor, eu não quero te ouvir, sai daqui. Aí ele disse, mas eu tenho algo poderoso para te dar, para te abençoar. Ele disse, eu não quero, suma daqui, e xingou o homem, e ele foi embora. O soldado que estava acompanhando chamou o que tinha desprezado, disse, seu burro, aquele não era o pastor, aquele era o governador com o indulto do teu perdão. Ele disse, então chama ele agora. Não tem mais jeito. E quando ele estava sentado na cadeira elétrica, o carrasco perguntou para ele, quais são as tuas últimas palavras? Ele disse, hoje eu entendi que eu estou morrendo não pelo crime que eu cometi, mas por ter rejeitado o perdão. Entende, irmão? Você já foi perdoado, eu não tenho dúvida disso, mas você não pode rejeitar esse perdão. Você tem que destruir Jericó. Qual é a tua Jericó? Qual é o pecado que te afasta ainda de Deus na tua cabeça? O que você pensa que te afasta? Os teus pecados eu já te disse. Eu estava conversando hoje com o Senhor aqui, e ele me fez justamente essa pergunta sobre perdão, sobre pecado. Eu disse, o Senhor está perdoado. Ele, mesmo eu sendo budista, eu digo, mesmo tu sendo budista, tu sendo o que for, tu está perdoado. Só tem que confessar Jesus e receber o perdão, porque se não fizer não tem jeito. Entende, irmão? Qual é a Jericó que você tem que destruir hoje? Porque a Bíblia diz que Josué passou por Jericó, destruiu, como? Gritando. Lembra das 7 voltas? Durante 7 dias, no 7º dia, 7 voltas, e o povo gritou e as muralhas caíram. Eles venceram. Olha, Josué estava com o coração tão inclinado de fé para Deus, algo tremendo aconteceu. Só que tinha a segunda cidade, o segundo obstáculo. Agora o segundo obstáculo era quem? Ai, diga comigo, ai. Não, esse grito não está doído. Tem que ser um grito doído agora. Faz um grito doído. Ai! Cuidado com ai. Ai, era uma cidade mínima, pequena. Josué olhou e diz, não é necessário muitos, 3.000 homens basta. E eles foram. Caiamos Jericó. Na hora que a gente chegar, só com a nossa presença, ai, está todo mundo morto. Apanharam. Morreu o irmão de Caleb, morreu nessa peleja. Quando chegaram com o corpo de Caleb, Kenaz, meu irmão, por quê? O que aconteceu? Qual o motivo disso? Diga para o teu irmão, Jericó. Cuidado com Jericó. Homens que são casados e que se prostituem, cuidado com Jericó. Cuidado com Jericó. Porque um homem decidiu pegar uma capa babilônica, pegar utensílios de ouro e de prata e enterrar na sua tenda. Depois que Josué soube, Acã com os filhos todos foram apedrejados. Depois que tiraram a podridão de Jericó, o mau cheiro, o pecado, aí sim, eles venceram Ai, e a partir dali, todas as cidades caíram diante de Josué. Meu Deus, eu vim te dizer que Deus precisa ser o primeiro.
Se você está entendendo isso como meter a mão no teu bolso, o problema é teu. Eu não vou deixar de ensinar. Essa mensagem é para crente maduro. Eu sei que tem gente que nem crente é. Pastor, é por isso que eu não estou entendendo muito bem. Tal de Acã. Não sei isso. Vou te ensinar depois com muito amor e carinho. Fique em paz. Mas se você quer prosperar, já comece a aprender que Deus precisa ser o primeiro. Sem isso, nada feito. Se você entendeu isso, pode ir para casa feliz da vida. Amém, irmãos? Tenho 4 minutos, deixa eu ler mais alguns textos aqui. Gênesis 4, verso 3. Jericó é tudo que está dentro de você que ainda não foi convertido, viu? Amém? Quem entendeu, diga um amém bem baixinho. Amém. Aleluia. Vamos lá. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o quê? O que foi que Caim trouxe? Peguei esse fruto que caiu aí, ó, essa manga podre. Aquele caju velho, aquele caju que o rato comeu. Pega esse aí. Traz também. Manga podre, caju velho. Uma oferta. Se fosse no dia de hoje, abre a carteira aí. Irmão, ontem eu paguei um pão, eu fiquei até com vergonha. Os R$6 que eu dei, eram 3 cédulas de 2, Beto. Todo rasgado. Eu até disse para a moça, eu estou com vergonha desse dinheiro aí. Mas tu aceita ele? Ela disse, não, eu aceito, pode deixar. Eu digo, amém. Estava feio demais. É igual alguns irmãos. Abre a carteira. Vou dar minha oferta hoje. De 100 guarda. A onça para depois. O 20 é o que, Beto? Mico-leão. Vou dar os R$2. Não diz nem R$2. Eu dou R$1. Rasgado, ainda tem que ser o rasgado. É a oferta de Caim. Eu preciso te ensinar isso, irmão. Eu te falo com temor e tremor no meu coração, porque eu sei que eu vou ser criticado. E aí, pastor? Estou nem aí. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe do quê? Não, lê bem forte. Das primícias. Você está entendendo isso, irmão? Você quer que a sua oferta seja aceita diante de Deus? Tem que ser com alegria e tem que ser a primícia. Esse negócio de chegou o momento das ofertas. Lá vai. Dá logo aí, mulher. E eu vou te dizer mais. Antigamente a gente orava só pelo envelope. Hoje a gente ora pelo envelope e pelo celular. É onde sai o Pix. Aleluia. Eu quero que você seja abençoado por Deus. Amém, irmãos? De verdade. Vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E da gordura deste, ele trouxe o melhor. Foi o primeiro. O melhor que ele tinha, ele deu ao Senhor. E o Senhor se agradou de Abel e de quem? Mas a de Caim, vamos ler. E sua oferta não. E Caim ficou o quê? Irado. Irmão, tem crente que entendeu isso. E tem um religioso que ainda não entendeu. Aí tem um religioso que ele dá dízimo, ele dá oferta, sempre barganhando e com medo do cortador, do devorador, do migrador, do destruidor. Aí ele dá numa tensão maluca. Eu tenho que dar, meu Deus, eu tenho que dar. No dia que ele não dá, o carro bate. Aí ele está vendo, foi Deus que bateu meu carro. Oh Senhor, por quê? O pior é quando ele sabe que tem um irmão que não dá. Aí o irmão ouve uma mensagem dessa, Deus é o primeiro mesmo. Agora eu vou botar Deus em primeiro lugar, tudo na minha vida. E o primeiro dízimo que ele dá, ele começa a ser abençoado 100 vezes mais.
Aí o religioso olha e diz aqui, aquele nojento nem dízimo dá. E eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou para o culto todo domingo, eu vou para o culto toda quarta. Pois é, você está barganhando com Deus. Não é assim. Eu te falei bem no comecinho dessa mensagem. Você precisa ser. Ofertar, dizimar é um estilo de vida. Ponto final. Por isso que a partir de domingo passado, nós começamos a orar pelos dizimistas. Eu não fazia isso, porque alguns irmãos diziam, pastor, é constrangimento. Então não vem. Não recebe a oração, fica no teu lugar. Amém? Mas eu quero orar por isso. Pastor Aloísio, ele faz isso todos os domingos. Ele chama os dizimistas lá na frente. Por que ele faz isso? Porque ele diz o seguinte, esses irmãos aqui, ó, têm compromisso com esta igreja. Entenderam, são os maduros. São aqueles que entenderam a revelação da palavra. Irmãos, e eu vou te ser bem sincero, eles construíram um prédio para 7.000 pessoas em 6 meses. Você é engenheiro, meu amigo, engenheiro formado na obra, não foi na faculdade, mas você sabe disso, Sacramento. Construiu uma obra. Ele primeiro derrubou um prédio que ele tinha de 4.800 pessoas. Quase que eu digo para ele, pastor, não tem como colocar um rolamento. E eu trago isso para cá. E depois o senhor pega o terreno e faz de 7.000. Não pode. Tem que derrubar tudo. Eu digo, meu Deus, esse é meu sonho de consumo aqui, Betão. Um prédio com 5.000, ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, telão de LED, era o que ele tinha. Ele derrubou tudo. Eu digo, só pode ser doido. E lá na conferência ele disse, eu tinha o bom, e Deus me deu o extraordinário. Aleluia, eu digo, então pode quebrar tudo, porque eu quero também o extraordinário. Quem quer o extraordinário de Deus aqui, fique em pé comigo, glorifique a Deus, em nome de Jesus.